Bom, vou começar fazendo uma pequena apresentação aí. Eu queria entender se todos estão vendo a minha tela. Sim. Bom, a ACAT, ela é uma associação, a Associação Catarinense de Tecnologia, que é uma empresa sem fins lucrativos, né? Uma associação sem fins lucrativos, mas que fomenta, ligada através de empresas de tecnologia. Então, se você tem uma empresa de tecnologia e um CNPJ, mesmo que uma filial em Santa Catarina, você pode ser associado. Né? E ela tem uma série de propósitos. Meu nome é Newton, estou o diretor de uma das verticais. Eu vou contar um pouco sobre o que é a CAT e falar um pouco mais sobre o que é a vertical, da qual estou o diretor, que é diretamente ligada à indústria, tá? E falar um pouco depois, rapidamente também, junto comigo aqui também está a Nina Rosa, que é a vice-diretora, está na reunião. Mas qual é o propósito da CAT? A CAT ela foi criada há cerca de 40 anos por alguns empresários de tecnologia, normalmente de software e pequenos hardwares, para fomentar, para impulsionar o ecossistema de inovação, né? Transformando pessoas em negócios, né? Gerando melhoria produtiva e tudo mais. E alguns valores da ACAT, né? O que ela prega, né? Quais são os valores dentro da nossa associação? Né? Exercer o protagonismo, né? Então, apoiar, propor e liderar iniciativas, soluções que transformem não só a indústria, né? Que é o caso da nossa vertical, como outros ramos de negócio. Né? Então, inspira confiança, cria uma rede de colaboração. A CAT ela tem muito a questão do pertencimento, do give back, né? Então, valorizar os agentes, as associações e tudo mais, que é uma cultura do nosso Sul. Né? As cooperativas deram início a esse pertencimento, a essa colaboração. Né? Então, a CAT tem uma linha similar, digamos assim, uma cooperativa, onde os associados, então, além de usufruir dos benefícios, né, também tem o give back, né, e pertence a esse ecossistema. E impactar pessoas, negócios, né, para se tornar, dentro e fora, uma excelência, né, que tem que vir de dentro da CAT para fora. Deixa eu tirar esse, para vocês enxergarem tudo assim. E, claro, inspirar confiança a partir de entregas e soluções do que nós fazemos, inspirar confiança, seja na rede de colaboradores, seja nos seus clientes e tudo mais, desenvolvendo programas que apoiam essas empresas. E aí, quais são os eixos da ACAT? Né? Talentos, formar pessoas. Né? Nós participamos de uma série de atividades. Por exemplo, aqui agora em agosto vai ter o Startup Summit. A ACAT é co-realizadora junto com o Sebrae. Né? Aqui em Florianópolis, onde eu estou, tem a Floripa Mais Tech, que é uma formação de jovens desenvolvedores, né? Porque a nossa base é tecnológica. A ACAT é uma das participantes, uma das co-realizadoras. E assim, todo o fomento que ela puder, ela tem uma vice-presidência de talentos só para fomentar talentos empresariais, junto com a Fiesc, por exemplo. Estrutura de suporte, ou seja, apoiar os empresários, os associados, né, os empreendedores, né, que a maioria é um empreendedor, né, está no seu início, está na fase de tração ou de escala. Então, dá todo o apoio e suporte, seja com mentoria, seja com uma série de acessos aí, informações, conexões, às vezes entre nós mesmos, para atuar e para fazer com que as empresas cresçam e permaneçam. Acesso a capital. Claro, no mundo da tecnologia se fala muito em investimento anjo, venture capital. Então, ela consegue conectar, através das suas conexões, as empresas com os investidores. Mas também tem o fundo garantidor, que eu vou comentar depois, um pouquinho. O ambiente regulatório, né? Onde a gente já participou de reuniões, fomos uma das únicas a única associação que participou de reunião no Senado sobre a nova legislação tributária, que ainda está uma incógnita, né? A gente tem uma noção, mas será que vai ser melhor ou pior? Esperamos que seja melhor. E a cultura, né? A cultura do ambiente, de inovação, de colaboração, que é muito forte dentro da CAT. Então, a CAT, ela, como eu comentei, ela tem quase 4 décadas, né? Ela fará 40 anos agora, em 2026, e ela apoia o ecossistema, eu vou detalhar um pouquinho, de ponta a ponta. São mais de 1.800 empresas associadas, são 7 centros de inovação, todos em Santa Catarina, 8 polos regionais,
e as associadas à CAT. Então, por exemplo, hoje o número que a gente tem, que é 25% do PIB da cidade de Florianópolis, é de tecnologia. E 7,5% do PIB do estado de Santa Catarina é tecnologia. Ou seja, desses 7,5%, 67% são associados à CAT. E aí tem números, né, de 3 vezes mais produtividade. E a questão de fomento, por exemplo, né, através do fundo garantidor, que é um fundo. Então, quando você é grande, você consegue crédito mais fácil, mas quando você é pequeno, você vai pedir dinheiro no banco para um fluxo de caixa, para alguma coisa, o banco vai te pedir uma série de garantias, né? Sua casa, seu bem, porque seu giro ainda é pequeno, é poucos milhões ou menos de milhão às vezes. Então, a carta ela tem um fundo garantidor que você pode, você vai ter uma garantia de até 80% do valor que você captar, limitado a 250 mil esse valor. Então, isso é uma possibilidade de um crédito que a própria CAT apoia nesse sentido, né? Tem umas instituições conveniadas que permite que você consiga dar um fôlego, às vezes, que você não precisa de muito dinheiro para dar aquele fôlego e tudo mais. Então, a gente leva a inovação de Santa Catarina para todo o Brasil e fora do Brasil. Aqui tem mais uns programas da CAT, né? Depois eu vou chegar na vertical, que é o que eu participo, que é o ACAT Startups. Então, cerca de 750, aproximadamente, aí, empresas associadas, elas fazem parte do ACAT Startups. Daquelas 1.800? O que é o ACAT Startups? São empresas que faturam até 4,8 milhões, associadas à ACAT, de tecnologia, que tem até 5 anos de CNPJ. Quais os benefícios? Né? Uma série de benefícios que eu não vou detalhar todos, mas dentre eles eu destaco, por exemplo, 90 mentores, são empresários, são empreendedores já com bastante experiência ou viveu muito o seu processo e podem dar mentorias gratuitas para qualquer uma das startups. Você agenda e faz a sua mentoria mensal 2 vezes por mês, por exemplo. Além disso, tem workshops, né? Então, toda semana eu recebo, por exemplo, um convite para um workshop sobre determinados assuntos que eles identificam, né? Além de estar conectado também o ACAT Startups com o Sebrae, com o BRDE, para fazer a parte de fomento, né? de apoio em mentorias. Midtech. O Midtech é uma das meninas dos olhos da ACAT, que é a incubadora, é uma das 5 melhores incubadoras do mundo. Então, se você tem uma solução que tem um mínimo produto viável, né, o tal do MVP, e você se candidata, e se você for uma das mentoradas, né, das incubadas, você então participa de um programa que tem toda uma cultura, e hoje são 11 polos, né, 11 Midtechs espalhados em Santa Catarina usando a metodologia CAT. Foram mais de 300 startups apoiadas até hoje, e mais de 90% dessas empresas, elas se graduam, ou seja, elas passam dos 2, 3 anos dentro do Midtech. Isso é um número muito expressivo, porque se você olhar hoje as empresas que são abertas em menos de 2 anos fechadas, esse número é muito expressivo. E a CAT, hoje, se eu não me engano, são 3 anos de Midtech, então você consegue mais de 90% continuarem a sua vida, digamos assim. E o Link Lab, que é mais voltado para as corporates, então atuamos na pequena empresa e na corporate, onde é o programa de inovação, com uma metodologia exclusiva, um programa de inovação aberto. Então, a empresa, a corporate, tem um desafio, tem uma dor que ela precisa resolver, ela procura, ou várias dores, ela procura o Link Lab, então, fornece toda uma metodologia e conecta essas corporates às startups. E aí estamos falando hoje em 23 corporates ativas, Eletrobras, Engie, e mais de 60 corporates já atendidas, né? Então, dentro do banco de dados da ACAT, tem mais de 9 mil soluções e já foram resolvidos, digamos assim, mais de 450 desafios nesses 6 anos do programa. E aí, agora, o programa de verticais de negócio da onde eu estou inserido, que cai como uma luva, digamos assim, na manufatura 4.0, na indústria. Como a CAT hoje é o melhor hub de inovação, então criou já há alguns anos, se eu não me engano, 15 anos, o programa de verticais de negócio, que é para apoiar o crescimento das aderidas, fortalecer conexões.
né, conectar e acolher novas ideias e algumas vantagens de conexões que eu vou detalhar na sequência. São 11 verticais, então tem a varejo, que é empresas que estão dentro daquelas 1.800, eu vendo para o varejo, por exemplo. Então, eu me conecto, eu faço uma adesão à vertical varejo, e lá são discutidas soluções, feito uma série de trabalhos para que se fomente negócio e conhecimento no ramo de varejo. Smart City, cidades inteligentes, Security Tech, segurança patrimonial e cibersegurança, que está muito em voga hoje em dia, saúde, People Tech, a parte de RH, Manufatura 4.0, que é a nossa, Fintech, né, a parte financeira, energia, EdTech, de educação, Construtech, de construção, e AGTech, do agro. Cada uma tem um diretor, e normalmente tem um vice-diretor, e um gestor que apoia, um gestor funcionário da CAT, eu vou comentar mais tarde um pouquinho. E nos reunimos uma vez por mês, inclusive a nossa reunião foi ontem, onde a gente discute, apresenta, traz desafios, traz soluções, apresenta desafios de grandes empresas para que sejam resolvidos e fomentar conhecimento, basicamente, e negócio. Aí um pouco mais sobre a CAT, a manufatura, né, a nossa vertical. Nós temos programas de mantenedores, então se uma grande empresa quer se conectar com a CAT e quer se conectar com a vertical, ela pode apoiar financeiramente, porque, como eu comentei, a CAT é sem fins lucrativos, mas como qualquer empresa, mesmo do terceiro setor, ela precisa sobreviver, e para sobreviver, dinheiro é necessário, e aí nós pagamos as nossas mensalidades, mas que são baixas, né? Mas é importante ter apoio das grandes empresas que se conectam a nós para expor sua marca e ter os seus benefícios. Então, sobre a vertical hoje são quase 120 empresas aderidas. Esse número varia um pouco, porque, como estamos falando de pequenas empresas, algumas acabam fechando, infelizmente, né? Porque nem todas, o Midtech é limitado para ter aquele percentual. Então, a gente tem um crescimento, às vezes vai a 120, às vezes diminui um pouco, 117, 118. São empresas aderidas que discutimos assuntos da vertical, né, e para que nós sejamos referências de inovação e soluções da indústria 4.0, no Brasil e fora dele. E aí, claro, a gente, através dessas soluções, fazer com que a adoção desses conceitos da digitalização, por exemplo, né, dos IoTs, que a Crescer comentou, né, que fornece, sejam utilizados na indústria do Brasil, principalmente, mas não só para grandes indústrias, né, que isso desça com soluções mais viáveis financeiramente para pequenas e médias empresas, indústrias mesmo também. O NPS, que é uma avaliação que a gente faz, os associados respondem algumas perguntas, né, então nós temos uma avaliação de 91 do NPS, e oportunidades geradas. O que são as oportunidades? São negócios, ou seja, proposta. Né? 120, foram mais de 120 oportunidades geradas e um número de negócios fechados, se eu não me engano, foram mais de 20 negócios concretizados, ou seja, estar associado também da CAT, né, e da vertical faz com que os negócios aconteçam. Aí, voltando um pouco para a indústria, efetivamente, né, então, a gente nota tem mais desafios, mas eu saliento aqui, né, o nosso grupo salienta que são 3 desafios, por exemplo, na indústria. Na melhoria no processo produtivo, ou seja, colocar um equipamento a Crescer, depois o merchan a gente racha aí, Cristiano, colocar um hardware da Crescer com software conectado para melhorar o processo produtivo, fazer coleta de dados, né, seja usando nuvem ou mesmo IoT, um Big Data, inteligência artificial, visão computacional, para que você tenha uma melhoria no processo, uma inovação no processo produtivo. Então, esse é um dos desafios que nós atuamos fortemente. Desenvolvimento acelerado de produtos. Né? Existe aquele jargão, né, que diz time que está ganhando não se mexe. Mas a gente tem visto que a realidade brasileira, do mundo, não só brasileira, é que se você ficar parado, vai chegar alguém com um time melhor no segundo tempo e vai virar o jogo de 5-2 ou 7-1, que esse número é meio fatídico aí para nós. Então, através de manufatura aditiva, impressão 3D, simulação, por exemplo,
que são algumas das soluções que a gente tem dentro do portfólio. E, claro, novos modelos de negócio, né, com produtos inteligentes, serviços agregados, né? Por exemplo, você fornecer um produto como serviço, isso onde tem a recorrência. Eu sei que algumas empresas preferem comprar o produto e manter ele dentro, né, sem um custo mensal, mas é um modelo de negócio que pode fazer sentido para algumas indústrias, ao invés dela vender um determinado produto, aferir aquela receita e morrer o assunto, né? Ela poder vender um serviço agregado, e a gente tem muitos cases dentro do nosso portfólio, digamos assim. E aí, claro, também realidade aumentada, Big Data e IA fazem parte desse contexto. Aí algumas das nossas soluções, né, eu comentei algumas já, então sistemas de gestão, automação e controle de produção e tecnologias, MES, MMS, e por aí vai. Rastreabilidade, coleta de informações em tempo real. Em tempo real, nós temos algumas empresas que fornecem hardware e software, outras só software. Digitalização da fábrica. Nós temos um case que uma impressora de etiqueta totalmente analógica, ele não tinha como digitalizar, né? Ele não sabia como digitalizar. Então, uma solução de uma das empresas foi colocar um sensor que a cada batida, ou seja, a cada etiqueta que ele gerava, ele contava a quantidade de peças produzidas. E começou uma digitalização daquela fábrica, algo bem analógico, né, nesse sentido. Colaboração e integração entre as máquinas e empresas, a interação simbiótica humano-máquina, ou seja, melhorar a experiência do operador, às vezes, né, trazendo mais informações, trazendo mais detalhes para que ele possa até tomar decisões ali mesmo, naquele momento, né, mais inteligência para análises mais profundas, ágeis, e para melhorar a decisão, né, o sistema MES, por exemplo. E aí vem mais informações, por exemplo, né, então, visão computacional, você avaliar a qualidade de produto, inteligência artificial para você, por exemplo, tem um case de uma empresa aí do Rio Grande do Sul, de Caxias, que por uma questão operacional, ela tinha um estoque de matéria-prima de cerca de 1 ano. Então, é 1 ano de dinheiro parado, que para ela era importante. Existe, claro, uma preocupação, né, de nunca faltar mercadoria, mas era um pouco no feeling dos donos, né, sem avaliar todas as variáveis. E eles estavam certos na forma de pensar. Mas talvez trazendo inteligência artificial, que foi um caso real que a gente trouxe, né, dentro de uma das empresas da Vertical, por que não melhorar esse tempo, né? Fazer com a mesma segurança que estava na cabeça dos fundadores e dos C-levels da empresa, mas reduzir, por exemplo, de 12 para 9 meses. Esses 3 meses aí poderiam fazer uma diferença no fluxo de caixa para ele investir em novos produtos, por exemplo. Então, isso é coisas que a Vertical já entregou, está entregando nesse sentido. E saúde ocupacional e segurança do trabalho. Nós temos uma série de plataformas, né? A Nina, por exemplo, nossa vice-diretora, ela tem uma solução de ruído ocupacional, então, para as indústrias, né? Que depois, se alguém tiver mais dúvidas, a gente pode explanar melhor. Então, aqui são algumas das gamas das soluções, dentro das eu vou arredondar para 120 aí, nós devemos ter, sei lá, 90 soluções, porque algumas têm concorrência, né, por ter similaridade na sua entrega. E aí, os nossos projetos, né, nós temos alguns projetos para fomentar e participação. Então, a gente participa de eventos exclusivos do ecossistema, como Meetup em Joinville, Expo Inovação, que são voltados para a nossa área de inovação, do ecossistema de tecnologia. Temos um metaverso industrial, dentro do metaverso existe a Vertical Manufatura 4.0 da CAT, temos algumas parcerias estratégicas, participamos em eventos do ecossistema industrial, então de várias feiras, eu vou citar algumas delas depois, temos conexão com o UFSC, com o IFSC, enfim, com outras instituições, temos uma palestra da Indústria 4.0, ou seja, uma palestra que a gente pode fazer, trazendo conceitos e tecnologias da Indústria 4.0. Temos o Roadshow, que é uma versão pocket dessa palestra, mas apresentando, por exemplo, né, 10, 15, 20, dependendo da situação, das nossas soluções, né? Por exemplo, Santa Catarina em Moda e Cultura, há alguns meses atrás, eu acho que cerca um pouco mais de 1 ano, nos chamou e a gente fez
esse roadshow lá em Blumenau, que era para a indústria têxtil, basicamente, e apresentando soluções da manufatura, mas também foi junto do varejo. E o Conexão Inditec, que é o nosso evento, que será a primeira versão esse ano, já faço o convite a todos, será dia 6 de novembro no Agora Tech Park, em Joinville, lá no Perini Business Park. Será um evento com palestras, com rodadas de negócios, com palestra internacional, inclusive, área de automação, área de tecnologias, que é uma co-realização da Vertical Manufatura 4.0 da ACAT, junto com a Softville, que é um polo ACAT em Joinville. Então, estão todos convidados. Com o passar do tempo, aí a gente vai dando mais informações. Algumas das nossas parcerias, né, já foram firmadas, até a própria Abimac já foi parceira da ACAT durante um período, aí algumas conexões foram criadas, UFSC, IFSC, FindsLab, o ABDI, né, a Senai, Fiesc, BNDES, Embrapi, e, claro, a rede RS Indústria 4.0, agradeço a possibilidade de fazer parte desse seleto grupo, né, para a gente fomentar a indústria, né, para que ela seja 4, ou no caso agora se fala muito da 5.0, né, que é trazer a parte do ser humano mais, né, levar em conta o ser humano, o meio ambiente e tudo mais, né, a pegada ESG, além do ser humano, junto com a indústria 4.0. Participando de eventos, Expomaf e FEIMEC, que um ano a Expomaf e FEIMEC, a maior feira de máquinas e equipamentos, e a FEIMEC né, e a Expomaf de máquinas e ferramentas e automação. Nós temos um stand, temos palestras, na Expo Inovação, na Expo Industrial, agora, que eu acabei não colocando aqui. Teremos aí, segue mais um convite para quem, por acaso, estiver no Startup Summit, nós vamos ter no dia 28 uma trilha de conteúdo, gerenciada pela nossa vertical, com inovação na indústria, gente da Klabin, da Olsen e da Embraer. Teremos computação quântica, que é algo, né, que é a IA, será quase que uma IA daqui a alguns anos, né, vai revolucionar um pouco a forma de algumas áreas, principalmente, né? E teremos uma diretora de inteligência artificial da Dell, para quem tiver, ela vai fechar a nossa palestra. Participaremos da metalurgia da Intermac, aqui em Joinville. Temos uma parceria com o Cláudio, inclusive foi o que nos trouxe, né, o Cláudio Goldbach, que é do podcast Boteco 4.0, ele que nos trouxe, fez a conexão conosco, né, com a rede RS, e temos outros podcasts que participamos, contribuímos, e lives e YouTube dentro do nosso guarda-chuva aí. Aqui um pouco do mapa das empresas da Vertical. Temos soluções de todos os formatos, tipos, de soluções para conectividade, por exemplo, para você ter uma 4G, 5G, a WA Solution, que eu acho que o Kleber estava aí também, a Nina da Laep, eu da Sensap, né? Depois no final eu digo rapidamente o que é a Sensap, porque o foco aqui é a CAT, a Vertical. Eu acho que alguém fez... Tem alguma dúvida? Não, Newton, só me manifestei, Kleber da WA, estou por aqui. Beleza. Perdão. É que eu não estou vendo a tela, só escuto o bip, daí imaginei que alguém tinha levantado a mão. Então, daqui está uma parte só das soluções, a gente teria que... E eu não trouxe solução a solução, porque não, senão ia ficar a tarde toda eu falando de cada uma das soluções que a gente tem. Quem faz, né, a Vertical, né, quem está à frente, digamos assim, né, não somos só nós que fazemos, claro, é todo um grupo que trabalha junto. E lembrando, eu acabei não comentando, mas são todos voluntários, então ninguém recebe remuneração, exceto o gestor, o César, que ele é um funcionário para nos dar o apoio para que a gente consiga fazer acontecer na Vertical. A Nina, que está presente aí também, depois no final eu queria que ela desse uma palavrinha, da Laep, e eu da Sensap. A Sensap é uma das plataformas, né, que está associada à CAT, que trabalha com integração de sistemas. Então, você tem alguma dificuldade de integrar sistemas, a Sensap resolve de uma maneira bem tranquila, rápida e monitorada, que é o principal. Temos um grupo de trabalho de logística, inclusive estamos fazendo um trabalho agora, coordenado pelo Adilson, da Levoltec, que é da Logística 4.0,
onde os mesmos princípios da indústria 4.0, nós estamos juntos levando-os para logística, né? Então, também quem trabalha com logística pode se aproximar. Ele está debaixo do nosso guarda-chuva, mas ele contempla empresas de outras verticais, por exemplo, como a varejo. E era isso que eu tinha, muito obrigado aí. Estou aberto a dúvidas, a questões, se alguém tiver alguma colocação a fazer. Antes, a Nina, se puder se apresentar e falar um pouquinho. Né, a Nina, se ela pudesse falar com a gente. Boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Que bom. Bom, obrigada pela oportunidade, né? Como o Nilton apresentou hoje, eu estou como vice-diretora da Vertical Manufatura 4.0. Tanto eu quanto o Nilton, a gente já acompanha a Vertical há algum tempo, faz um ano que a gente assumiu essa posição. Hoje a minha empresa trabalha com saúde auditiva ocupacional, então toda a parte de segurança auditiva dos colaboradores de chão de fábrica, de indústrias, nós trabalhamos com essa parte de ruído ocupacional e segurança auditiva. É um prazer estar aqui, a gente agradece a oportunidade, ficamos abertos, aqui tem os nossos contatos para caso queiram estreitar os laços. Fica o convite para vocês participarem de uma das nossas reuniões ordinárias. A próxima será na primeira terça-feira de agosto. Tá? Então, acredito que seja isso. Ficamos à disposição para qualquer dúvida. Eu vou mandar, porque a reunião ela é híbrida, então presencial aqui em Florianópolis ou online. A ideia é que a gente mande aí para o João e ele possa divulgar isso no grupo. Quem tiver interesse é convidado. A gente trata de diversos assuntos ali, é cerca de 2 horas de reunião, normalmente tem algum conhecimento, alguma apresentação, alguma dor de alguma indústria que tenha, apresenta para nós. Enfim, é isso, se alguém mais tiver alguma dúvida. Ok, ótimo, excelente apresentação, né? Então, agora conhecemos a CAT, né, e conhecemos mais especificamente a essa vertical da Manufatura 4.0. Muito obrigado, Nilton, por ministrar esse painel com a gente, tá? Então, ficamos aí para o debate, gente. Podem perguntar, eu gostaria de fazer eu tenho uma curiosidade aqui, Nilton, que é o seguinte, as empresas que recebem, então, esse apoio ou fomento, né, da CAT para resolver lá seus problemas, né, nos seus processos, elas necessitam ser membro da CAT? Ou elas podem ser só o agente final? Se for por exemplo, eu sou uma indústria, eu tenho alguma dor. Uhum. Tem 2 caminhos de eu solucionar essa dor. Passando pelo Link Lab, onde ele vai fazer toda uma curadoria, um apoio técnico para que você formate a sua dor, que seja entendida pelas startups. Porque empresas de tecnologia têm um conceito diferente. O Cristiano até que vive nesses 2 mundos, né? Pode até corroborar, mas imagine que a indústria ela tem a sua forma de pensar e o seu jeito de trabalhar. E a startup ou as empresas de tecnologia é um pouco diferente. Então, a CAT faz essa tradução, digamos assim, da dor. E, claro, ela tem já um hall de milhares de startups que não são só as da CAT, né? Ela pode abrir para todos. Quando você se conecta com o Link Lab, existe um investimento que você faz. Então, você faz um investimento que vai depender da entrega que você precisa, né? Então, é uma das maneiras que a CAT monetiza, digamos assim, para poder se manter. Outra forma é se conectar direto com a Vertical Manufatura, fazendo o que a gente chama de deal match. Você, numa das nossas reuniões, por exemplo, você apresenta a sua dor. Eu vou citar aquele caso lá da empresa de Caxias. Eu tenho estoque de 1 ano e eu queria diminuir esse estoque para 6 meses. O que eu preciso fazer? Então, apresenta essa dor, nós abrimos uma enquete, digamos assim, abrimos uma enquete, e aí todas as empresas se candidatam, e aí a própria empresa seleciona aquelas que ela vai conhecer um pouco mais. Então, ela olha lá, das 10 que se candidataram, 3 eu sinto que tem alguma possibilidade de me atender. Porque, às vezes, a empresa não tem a solução 100%, ela tem uma parte da solução, né? Então, às vezes, 2 empresas juntas fazem esse trabalho. E aí ela seleciona e aí o trabalho fica todo com ela, ou seja, ela não tem investimento, mas eu passo o bastão para ela, ela toca o barco. Faz a conexão. Exato. E aí, quem recebe o projeto final, ele não necessariamente precisa continuar como membro da CAT, né? Ele só tem aquele investimento inicial lá
para que vocês possam entender a dor, né? Para deixar mais formatado, ou entra para fazer a conexão e aí não teria esse investimento. Exato. É a conexão porque assim, aquele investimento é um programa que isso dura alguns meses. Ele pode renovar ou não, né, depois de um período, conforme o contrato lá pré-estabelecido. E muitos dos casos ele prefere até ser mantenedor de uma das verticais. Então, por exemplo, eu vou citar a Algar, que é nosso mantenedor, ela teve uma dor, ela apresentou as dores através do programa de inovação aberta deles mesmo, não usou, mas conectou para aumentar a visibilidade e ter o retorno, porque todas as verticais, quase todas, têm um evento anual que reúne de 100 a 300 pessoas, presencial, fora virtualmente. Então, empresas de todo o Brasil se conectam com a CAT. Perfeito. O Cristiano acho que tinha uma dúvida. Cristiano, contigo? Tem uma dúvida. Aproveitar esse povo aí com autoconhecimento. Newton, relacionado assim a Santa Catarina está famosa aqui do nosso lado por estar bem na vanguarda em tecnologia, com bastante torres de conhecimento, vamos dizer assim. Minha pergunta é assim, tu vê hoje um gap, por exemplo, estou vendo a Algar ali, se tu precisar de telecom, tu tem a Algar. Provavelmente tu deve ter boas torres de hardware, boas torres de software, né, dos mais diversos conhecimentos, necessidades. Tu vê um gap hoje em Santa Catarina em específico e no Brasil em específico, aproveitar também essa visão de vocês. O que é? Por exemplo, um gap. A gente não fabrica um microcontrolador. Nós não temos hoje, vamos ter em breve, acredito, tem algumas iniciativas, mas não temos um microcontrolador para chamar de nosso. Tu vê algum outro gap, ou daqui a pouco, microcontrolador nem é mais um gap, já tem aí com uma curva de aprendizagem bem rápida e com um preço bem agradável. O primeiro gap vai bem de encontro ao que você comentou no final. As empresas, elas têm soluções fantásticas, mas elas não se conectam. Não adianta você postar no Instagram com 100 seguidores ou no LinkedIn lá com 50 seguidores, que se você não te der sorte de viralizar, você vai continuar tendo a melhor solução do mundo, às vezes, mas lá na sua cidade, na sua empresa, sem vender para mais ninguém. Então, esse é um detalhe das conexões. Então, a CAT ajuda muito nisso. Ela dá visibilidade. Você pode, por exemplo, aqueles eventos que a gente participa, o cara investe R$2.000, investe R$4.000 numa feira que o metro quadrado custa isso, com espaço, com TV e tudo mais. Então, teve um caso, a Expomaf, que é nacional, é a maior da América Latina, teve uma empresa nossa associada, que fornece um mês, que ela olhou para mim e disse, Newton, os 5 dias de feira geraram mais leads qualificados do que todo o ano do meu SDR, BDR, que são os vendedores remotos, né? Fazendo conexões. Então, isso fomenta. E o outro gap, principalmente nós aqui que trabalhamos muito com tecnologia, é mão de obra. E não digo só na tecnologia, tá? Na indústria, a Fiesc faz uma propaganda dizendo que trabalhar na indústria é bom. Porque imagine o cara faz um curso de desenvolvimento, começa a trabalhar ganhando seus 3, 4 mil reais em casa ou híbrido. Ele vai querer trabalhar na indústria onde ele tem que botar trocentos EPIs pelo mesmo valor? Então, é um gap que eu vejo na tecnologia pela falta de mão de obra, pela crescente demanda, e na indústria pela migração da mão de obra, tá? Também, porque antigamente o Senai, o Senai principalmente, forneciam a mão de obra. Hoje eles fornecem, mas com certeza é bem aquém do que as indústrias pedem. Então, para mim, são esses dois gaps aí. Não sei se a Nina tem alguma coisa a contribuir. Não, eu acho que eu não sou de formação da área de tecnologia, né? Então, o que eu percebo da minha visão mais mercadológica é justamente pessoas. Eu acredito que também essa questão PIB, né, que o Newton colocou, especialmente de Florianópolis, né, Santa Catarina 7,5%, mas Florianópolis 25%, é uma mudança bem significativa. Não sei se vocês conhecem Florianópolis, então é uma cidade que, historicamente, tem muitos servidores públicos, né? Eu sou manezinha da ilha, por exemplo. Então, para a gente que é daqui, é natural que os pais, os avós, enfim, né, a família toda tenha essa
perspectiva. E aí, quando a gente começa a entrar nesse mercado de tecnologia e ver o que isso mudou na cidade, né? E o quanto isso também está impactando no estado, porque a CAT hoje tem uma sede aqui em Florianópolis, mas nós temos vários polos, então a gente atua em todo o estado. A gente vê essa questão da mão de obra, a gente falou aqui, qualificada para a formação de tecnologia, para o show de fábrica das indústrias. Apesar de as pessoas estarem indo para a área de tecnologia, a gente está vendo também o desenvolvimento da mão de obra das pessoas que estão na tecnologia voltar para o mercado, e não só o domínio técnico, né, da nuance ali do desenvolvimento de tecnologias, né? Então, acho que são alguns dos desafios que a gente percebe aqui, estando nesses lugares próximos desses empreendedores e das indústrias também como um todo. Acho que também não é só aqui em Santa Catarina, a gente citou aqui, mas eu vejo que, como a gente atende indústrias a nível nacional e até global, eu vejo que é uma questão a ser desenvolvida e não só aqui no estado, né? No nosso estado. Perfeito, perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida? Pode perguntar aí que eu levanto a mãozinha aqui que eu já gerencio, tá? Beleza? Bom, então só agradecer a oportunidade aí e a CAT está de